Muitos filmes e séries que estão em discussão hoje em dia são por conta de questões polêmicas, seja racismo, seja machismo, muitos ismos aí. A gente vai discutir aqui nesse Omelete TV o que fazer com os filmes que servem de maus exemplos. É isso aí, mas antes de qualquer coisa, meu parceiro, não se esqueça de se inscrever aqui nesse canal, ativar o sininho e, lógico, né, deixar a sua opinião também aqui na área de comentários, que ela é muito importante pra gente, beleza? Cara, é muito interessante aí essa nova era dos streamings e tal, porque as pessoas têm acesso a catálogos, têm acesso a coisas mais antigas, e quando você fala de coisas mais antigas, você tá falando também de comportamentos datados, coisas culturais aí que hoje em dia não valem mais, porque hoje, lógico, todo mundo é muito mais atento em relação a respeitar o outro, em relação às sensibilidades. Então, por exemplo, tem uns filmes antigos americanos como O Nascimento de uma Nação, até o próprio E o Vento Levou, que foi a questão mais recente aí, que saiu da HBO Max. Esses filmes eles voltam, e aí, como que você trata isso, né? E agora também a Netflix lançou 365 Dias, que é um filme que romantiza o abuso e o rapto de um jeito meio problemático, e é uma produção recente. Como é que você lida com isso aí, para isso não servir de exemplo e má influência, né? Exatamente, né? Teve até aquela série recente da Netflix, que é os 13 Porquês, que na época causou muito problema, porque falava muito sobre suicídio, bullying e outras coisas, só que a galera, como eu posso dizer, não soube tratar muito bem desse assunto, né? Não foi tão delicado e deixou algumas coisas muito à mostra e deu gatilho em várias outras pessoas, né? Eu acho que a gente tem na ficção aí um milhão de exemplos de personagens que agem de jeitos reprováveis. Afinal de contas, você precisa, né, criar personagens complexos aí, e os personagens complexos não são todos bonzinhos, né? Mas aí depende muito de como você trata certas questões, né? Tipo, eu acho que você falar sobre suicídio e você não ter uma certa sensibilidade aí para entender se você está dizendo de um jeito dúbio, se você está dizendo de um jeito meio claro para dizer que isso é reprovável e não você incentivar. Sim. Eu acho que tem que ter muito tato aí para quando você vai tratar de temas delicados. No caso do 365 Dias, é muito louco, porque tipo, é como se fosse um pornosoft, é um filme erótico meio que voltado para o público feminino, porque tem aquela coisa romantizada, né? Tipo, de você arrumar um sugar daddy, de você arrumar o cara que paga suas contas aí e tal. Mas ao mesmo tempo, tipo, o sexo ele é feito muito de um ponto de vista masculino, assim, aquela coisa da agressão. E da submissão e tal. Então, putz, eu acho que fica meio... Além de ser reprovável, eu acho que fica meio nebuloso, assim. Tipo, você tá fazendo isso para os homens, que tem essa fantasia errada. Você tá fazendo isso para as mulheres. Tipo, para quem você tá fazendo isso, sabe? Tipo, nem entrando tanto no mérito da qualidade, assim, porque o filme é muito ruim. Mas, sim, tipo, sabe? Eu acho que é uma coisa, assim, o discurso, ele nunca é muito claro, assim, sabe? Eu sempre penso muito, Hessa, tipo, qual vai ser a mensagem que a gente vai passar pro público que tá assistindo aquela obra, sabe? O que o público acha que vai absorver daquilo? Eu lembro quando eu era adolescente, eu gostava de assistir bastante American Pie. Na época, na escola, tipo, sei lá, meus 14 anos, era febre esse tipo de filme e todo mundo queria ser um Stifler. Então a gente não tinha a mentalidade de perceber que o Stifler ele não é um exemplo a se seguir, né? Ele não é um personagem pra você sentir orgulho dele por ele querer pegar todas as mulheres, sabe? Ter aquele jeito dele meio canastrão, assim, vamos dizer. E eu acho que tem até o lance da interpretação, né? Do povo saber interpretar alguns filmes. A mesma coisa com O Nascimento de uma Nação. É um exemplo aí que foi um filme que, como eu posso dizer, deu um bust legal aí na Ku Klux Klan lá nos Estados Unidos, né? Serviu de inspiração para várias outras coisas. E hoje em dia é um filme que ninguém quer ver, sabe? É totalmente banalizado, assim, por essa questão. Mas tem aquilo que você falou, que é o recorte de uma era. A gente não pode deixar que isso seja apagado, né? Porque vale de... como posso dizer assim, vale de lição para mostrar que isso realmente aconteceu e existiu em uma era, então a gente não pode só querer apagar isso. No caso do E o Vento Levou, acho que é problemático, porque o filme todo ele é contado do ponto de vista do sul-americano depois da Guerra da Secessão, como se eles tivessem sido injustiçados, né, na guerra e tal, e tipo... Aquela coisa, nossa, tá rolando aqui a guerra civil e os nossos empregos aqui, a nossa produção foi completamente dizimada, ou então foi completamente prejudicada por conta da guerra, sendo que a guerra é tudo, sabe, a justificativa da guerra era você acabar com a escravidão. Então, sei lá, tem questões aí problemáticas, e naquela época a atriz, ela tinha que receber o Oscar numa outra sala por conta do acesso dos negros e tal, ou seja, é bacana você revisitar esses episódios para você entender historicamente o que estava errado, o que não pode se repetir mais. Então, nesse ponto, cara, eu acho muito legal você deixar o filme para as pessoas verem, você colocar lá um aviso dizendo, olha só, nessa época acontecia isso não pode acontecer mais, essa é uma obra histórica, enfim, sabe? Justificar assim, porque
as pessoas sempre vão assumir e sempre vão interpretar do jeito que querem. Que nem, tipo, Scarface. Sim. Scarface, semana passada, tem toda a história do bonequinho do Scarface lá. Só que aí, cara, se você assiste Scarface, o Tony Montana, ele é um anti-herói trágico, entendeu? Tipo, e é uma coisa que as pessoas não entendem. Elas entendem, tipo, as pessoas podem entender aí que o Tony Montana é um grande exemplo de macheza, que é o maior macho alfa de todos, sendo que é um personagem trágico, que ele morre no final, metralhado lá, porque ele não realmente ele se deixou levar por uma situação lá, uma sedução do poder, uma sedução de mil coisas, e aí, tipo, você vai fazer o quê? Né? Tipo, não tem como você se antecipar como as pessoas vão interpretar. Você puxou um negócio interessante, você falou Tony Montana, eu puxo até uma parada que a gente teve bem atual, que é o lance do filme do Coringa, que, tipo, é um filme muito bom, eu particularmente gosto pra caramba, mas eu vejo uma problemática nele nessa questão de deixar as coisas mais claras, assim, sabe? Tipo, que ele é um vilão. E eu vou dar até um exemplo pra você ver se você concorda, que é o Breaking Bad. Eu acho que o Breaking Bad, ele age perfeitamente nisso, porque a gente vai gostando muito do Walter White, a gente conhece toda a jornada dele, se apega a ele, e no final você vê que ele era só um cara que tava fudendo todo mundo ao redor dele. E ele fala isso, tipo, eu gostava de fazer isso porque eu era bom. Não era pra salvar mais a minha família, era porque eu era bom. Então a partir do momento que você mostra que aquele cara é um vilão, fica mais claro. O Coringa eu sinto que a galera tá pegando muito ele pra, tipo, manifestações. A gente vai ser o anarquismo agora, sabe? E eu acho que eles não interpretaram muito bem o que o filme queria passar, sabe? A mensagem principal do personagem. Eu acho que, ele é perturbado. Eu acho que esse exemplo do Breaking Bad é muito bom, já que a gente tá falando de machismo aí, dessas questões dos 365 dias, porque a personagem da mulher do Walter White, ela durante muito tempo ela foi perseguida pelos fãs, ninguém gostava dela, porque realmente nas primeiras temporadas ela era muito chata, ela ficava tosando ele e ficava cortando o barato do Walter White e tal, sendo que na verdade você precisa usar ela para você meio que entrar na série, você tem que se identificar com o drama dela, não tanto com o drama dele, entendeu? Só que aí a personagem foi muito mal aproveitada e muito mal trabalhada, assim. E nesse lado é que você realmente percebe que, às vezes, a interpretação das pessoas, cara, ela é tirada pelo que a série está oferecendo, entendeu? As primeiras temporadas, ela era muito mal trabalhada, você sempre ficava colocando ela como o lado da vilã da história. Sendo que o vilão da história não é ela, é ele. Então, exatamente. Isso que é interessante nessa história toda, assim, sabe? Tipo, como que as pessoas entendem a mensagem, mas ao mesmo tempo como que você tá passando essa mensagem também. Exatamente, dá até pra puxar um filme do Spike Lee dos anos 2000, que é A Hora do Show, onde a gente tem um cara que ele fala pro empresário, não, pro dono da TV ali, que vai começar a colocar um programa onde ele estereotipa pra caramba todo mundo pesado, com blackface e várias coisas racistas, porque ele acha que vai conseguir passar uma mensagem pro mundo falando, olha só como vocês são racistas, não podemos aceitar isso. Quando no final o público recebe de outra forma, né? Começa a entrar naquela onda, começa a aprovar essas coisas e ele chega um momento que ele perdeu o controle, sabe? Tipo, tá vendendo o blackface pra todo mundo. É um filme que fala muito sobre essa mecânica de como passar a mensagem, sabe? Que às vezes o que você quer falar não chega muito bem como as pessoas vão entender. Eu enxerguei pelo menos bastante assim esse filme do Spike Lee. É um filme que até ficou bem escondido, assim. Eu não vejo muitas pessoas comentando sobre ele. Cara, A Hora do Show é muito incrível. Eu acho que esse filme, assim como outros filmes do Spike Lee, se anteciparam muito a uma tendência de época, assim. Nesse caso, ele conseguiu se antecipar, o filme é de 2000, e ele conseguiu se antecipar e a toda a hegemonia da cultura negra americana na música e tal, tipo... Sim, tem o Mos Def, cara. Exatamente, tipo, e eu acho que é exatamente isso. Ele fica realmente tentando questionar o que você está passando, como que você passa essa mensagem, entendeu? E eu acho que o resumo dessa história toda aí, a gente pode puxar até, tipo, desde Tintin, Monteiro Lobato, sabe? Sempre existe um contexto histórico para os filmes, séries, livros, quadrinhos. Quadrinhos também, é a mesma coisa, que nem a gente estava falando outro dia aqui sobre o Justiceiro, entendeu? Eu acho que você tem sempre que colocar nesse contexto histórico. Se você assiste Sítio do Pica-Pau Amarelo, por exemplo, se você lê Sítio do Pica-Pau Amarelo, tem umas mensagens ali, se você conhece Monteiro Lobato, se você conhece o contexto histórico, como ele achava que o modernismo não era arte, sabe essas questões que acabam voltando aí, porque a gente está num puta retrocesso, essas questões voltam, né? As pessoas discutindo se a Vaporub é arte ou não é. Puta discussão fora de lugar. Mas é isso, entendeu? Dá pra você ver o Sítio do Pica-Pau Amarelo de uma outra ótica. Do mesmo jeito que você consegue interpretar E o Vento Levou de uma outra ótica também. As obras, elas são mutantes.
As obras são Eu mutantes acho que e o olhar muda junto, entendeu? Eu acho que é até um negócio de ressignificar algumas coisas, sabe? Que nem a gente vai ver agora a série que o Jordan Peele tá fazendo baseado no HP Lovecraft, né? O Território Lovecraft. Tipo, o Lovecraft era um cara totalmente homofóbico, racista, e ele tá pegando uma obra do cara e sabe, revertendo isso, tá transformando de outra forma. Eu acho isso legal pra caramba, porque esse cara que era totalmente racista e homofóbico, ele tá se revirando no túmulo, sabe? Tipo, como assim hoje em dia minha obra tá sendo tratada desse jeito? E faz sentido, porque se você pegar o terror que o Lovecraft passa, ele descrevia algumas coisas bem bizarras, assim, que você olha, mano, isso aqui tá sendo só racista, tá ligado? Então a ressignificação é bem importante, que é basicamente isso que o resto tá falando, você olhar de outro ponto e trazer uma nova mensagem através daquele. Não só querer, de repente, apagar e fingir que nunca aconteceu. Porque isso daí pode afetar muito forte a gente no futuro, né? Eu acho que as pessoas são muito suscetíveis também, sabe? Aquela coisa, se isso virou filme, se isso tá numa história, é como se você validasse isso. Que eu acho normal que as pessoas entendam desse jeito, né? Você valida a sua atitude com o jeito como os nossos governantes se manifestam, o jeito, sabe? O discurso é muito forte. E o discurso do audiovisual é muito forte também. Mas ao mesmo tempo você tem que entender, né? Para quem que serve isso? O 365 dias, por exemplo. Para quem que serve esse filme? Não sei se serve para homem, não sei se serve para mulher, sabe? Então, ao mesmo tempo ele parece muito atual aí nesse sentido, assim como o 50 Tons de Cinza lá, que falava sobre uma cultura do consumismo e como a gente sempre banaliza as relações, elas ficam desumanas porque você está pensando só, sabe, tipo, no seu poder aquisitivo, no que as coisas podem comprar ou não podem comprar. Enfim, eu acho que tudo é sempre um retrato do seu tempo e esses filmes eles não deixam de ser retrato do seu tempo também e vale sempre a gente olhar essas coisas com um olhar crítico. Bom, então é isso. Não se esqueça, cara, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, vamos debater mais aí, que vai ser bem interessante ver o que vocês pensam. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo aqui, beleza? Muito obrigado e até a próxima.